Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 20. Capítulo 179. No grande salão do castelo, Louis ordenou que os flugels protótipos levassem as Akuma no Mi não selecionadas de volta ao armazém para armazenamento secreto. Uta se espreguiçou preguiçosamente do ombro de Louis, depois sentou-se no sofá, seu olhar pousando nos baús de tesouro que estavam sendo carregados pelos protótipos dos flugels. Após um instante, ela inclinou a cabeça, com uma expressão confusa no rosto. Ei, Louis, o que é isso? Louis virou a cabeça. Por que você acha que Gerd e os outros não escolheram aquela logia? E aquela que o governo mundial valorizava também deveria ser uma fruta muito poderosa, certo? Uta acreditava que a fruta da neve do tipo logia e a fruta que o governo mundial prezava eram muito fortes. Mas o fato de nenhum dos três gigantes tê-las escolhido a deixava bastante confusa. Diante disso, Louis, após refletir um pouco, deu sua opinião subjetiva. Provavelmente, eles simplesmente acharam que as frutas que escolheram eram mais adequadas para eles. Se você quiser saber o motivo específico, terá que perguntar a eles mesmos. Ao ouvir isso, Uta fez beicinho e começou a mexer distraidamente nos fios de cabelo bicolor que caíam sobre seu peito. Ela sentiu que Louis estava simplesmente a ignorando. Sua resposta foi o mesmo que não dizer nada. Mas num piscar de olhos, Uta descartou esses pensamentos e disse enfaticamente, Louis, Shiraoshi quer vir nos ver. O que você acha? Ao ouvir isso, Louis achou tudo muito estranho. Será que Netuno e Jinbe permitirão que ela venha ao mundo da superfície? Louis pressentiu que não era algo que eles aprovariam. O motivo era simples, o mundo no mar ainda era muito hostil para sereias e tritões. Até mesmo o governo mundial os perseguia secretamente. Sem mencionar que Shiraoshi também possuía a identidade da arma ancestral Poseidon. Se ela aparecesse imprudentemente diante do governo mundial, poderia ser assassinada. Uta balançou a cabeça e então assumiu uma expressão nostálgica. Este é um desejo que Shiraoshi mencionou quando estávamos conversando. Ela ainda não contou para Netuno e os outros. Após refletir bastante, Louis respondeu afirmativamente. Daqui a 1 ou 2 anos, sinto que minha habilidade com a fruta já estará à beira do despertar. Daqui a 1 ou 2 anos, minha força e influência terão se expandido consideravelmente. Nesse momento, mesmo que eu mova toda a Ilha dos Homens-Peixes, serei capaz de protegê-la. 1 ano ou 2. Uta ponderou. Certo. Da próxima vez que conversarmos, contarei essa boa notícia para Shiraoshi. Mas Uta ergueu uma sobrancelha com um toque de curiosidade em seus olhos cor de ametista. Louis, depois que sua fruta despertar, você será como aquele usuário de paramecia do Flamingo e assimilará o ambiente ao seu redor? Louis balançou a cabeça. Segundo meus cálculos, depois que a fruta da vida despertar, provavelmente se tratará da criação de vida verdadeira, uma espécie totalmente nova. A vida real, Uta ouviu isso com uma expressão pensativa no rosto. De repente, Louis pensou nas auras desconhecidas que pairavam sobre Dressrosa e perguntou a Uta. Uta, os piratas desconhecidos que estão vagando por Dressrosa, são aqueles que você selecionou? As palavras de Louis trouxeram Uta de volta à realidade e ela sentiu firmemente. Isso mesmo. Agora todos eles são tripulações piratas sob a bandeira dos Piratas do Arcanjo. E você também é um almirante pirata com muitas frotas e forças. Quantas pessoas são exatamente? Louis estava mais preocupado com os números práticos. Ao ouvir isso, a expressão no rosto de Uta congelou e ficou visivelmente constrangida. No fim, ela deu uma estimativa um tanto embaraçada. Cerca de 1000 pessoas? 1000, ponderou Louis. Era um número bastante pequeno, ainda menor que as 1.600 pessoas nas 16 divisões dos piratas do Barba Branca. E o Barba Branca tinha mais de 50.000 piratas sob seu comando. No futuro, Kaido teria mais de 30.000 subordinados. E Big Mom, com toda a Toto-Land, os piratas sob seu comando e seus soldados Omi especiais. Provavelmente possuía um poder de combate combinado que rivalizava com o do Barba Branca. Embora Louis tivesse começado apenas recentemente a aceitar piratas em busca de refúgio, 1000 pessoas era de fato um número um pouco pequeno. Ao ver sua expressão, Uta explicou sem jeito. Na verdade, muitos piratas expressaram o desejo de se juntar a nós. Mas depois que usei minhas ilusões para dissecar seus passados, simplesmente mandei que sumissem. Se eu não estivesse preocupada que a notícia se espalhasse e ninguém viesse buscar refúgio conosco, eu teria até mesmo aniquilado todos eles ali mesmo. Uta disse com o rosto sombrio, indicando que aqueles piratas que massacravam civis indiscriminadamente só encareceriam a comida ao viverem naquele mundo. Ao ver isso, Louis estendeu a mão e acariciou a cabeça de Uta, acalmando seus pensamentos sombrios. É mesmo? Quando se é pirata por muito tempo, a gente acaba esquecendo que tipo de grupo de piratas existe. Então, como você conseguiu selecionar 1000 pessoas? Depois de ouvir a explicação de Uta, Louis também se lembrou da crueldade dos piratas e ficou um pouco surpreso que 1000 pessoas tivessem conseguido passar pela seleção dela. Será que existem 1000 bons piratas no Novo Mundo? Louis estava um pouco cético. As palavras de Louis fizeram o rosto de Uta escurecer ainda mais. Ela levou um bom tempo para responder com uma expressão indescritível. Nem se preocupe. Depois de eliminar um monte de gente seguida, percebi que quase não existem pessoas boas entre os piratas. Então, para não ficar sem ninguém sob meu comando, tive que flexibilizar um pouco algumas das exigências. Quais são as condições? Um lampejo de curiosidade brilhou nos olhos de Louis. Ele sempre deixará essa questão para seus sócios e nunca especificar os critérios, confiando inteiramente na pessoa responsável para compreender a situação. Aqueles que não perseguem ou massacram civis indiscriminadamente.
Aqueles que deixam comida e água para os navios mercantes, para evitar que morram de fome. Aqueles que não fazem nada além de buscar lucro e comida. Contanto que atendam a essas condições, eu os aceito temporariamente, disse Uta, com o rosto tão negro quanto o fundo de uma panela. Era difícil imaginar que aqueles caras, que na visão dela eram imperdoavelmente perversos, fossem considerados bons piratas pela população pirata em geral. Só recentemente Uta percebeu o quão raro era um grupo tão íntegro quanto Shanks e os piratas do Roger. Antes, Uta pensava que era apenas porque o mar era vasto e ela ainda não os tinha encontrado. Mas ao analisar as memórias dos piratas, ela percebeu que simplesmente estava pensando demais. Roubar sem matar e deixar comida e água suficientes para evitar que a tripulação mercante morresse de fome. Isso já era um bom pirata extremamente raro. Mesmo nessas condições, ainda havia cerca de 1000 pessoas? Louis ficou extremamente surpreso. Desde quando a população pirata tinha tanta gente boa? 1000 é muito? Uta olhou fixamente com seus olhos cor de ametista, o rosto tomado por incredulidade. Com base nos critérios que você estabeleceu, conseguir recrutar 1000 pessoas já superou em muito a minha imaginação, respondeu Louis sucintamente. Uta, seu rosto ficou ainda mais sombrio. Louis observou sua aparência atual e, após pensar um pouco, disse em voz grave: de agora em diante, siga seus critérios para aceitar piratas. Ou se quiser levá-los, tudo bem também. Uta ouviu, olhou para cima e perguntou inconscientemente: mas se fizermos isso, os piratas sob nosso comando serão muito menos numerosos do que os dos outros monstros? Diante disso, o olhar de Louis recaiu sobre os vários protótipos de flugels que haviam retornado a um canto do salão principal. Está tudo bem, disse ele enfaticamente. São apenas algumas pessoas, não é grande coisa. Quando eu despertar, criarei uma espécie poderosa e a usarei como nossa força militar. A Big Mom também não usava aqueles soldados Omi como piratas? O que ela pode fazer, eu também posso. E posso fazer melhor. Louis achava que como eles não tinham vantagem numérica, bastava criar um grupo de criaturas poderosas, cada uma capaz de enfrentar uma centena de inimigos. Além disso, Louis ainda tinha várias espécies fantásticas poderosas e de nível catastrófico em suas mãos. A maioria dos soldados rasos não passava de formigas diante deles. A intenção original de Louis ao recrutar piratas era simplesmente quanto mais melhor. Se não os tivesse, não seria um grande problema. Uta ouviu e assentiu pensativamente. Em uma ilha deserta perto de Dressrosa, Anafuda olhou para os vestígios da maré ali perto e para a montanha que havia sido cortada com uma lâmina lisa como um espelho não muito distante, e mergulhou em pensamentos. Esta parece ser uma das bases de traficantes que, segundo rumores, foi destruída pelo arcanjo Louis. Perto dali, Kaido das Feras, com o corpo envolto em várias bandagens, estava sentado no chão, inclinando a cabeça para trás e enchendo a boca com um grande gole de saquê. Ao ver isso, Anafuda balançou a cabeça. Na sua condição, será mesmo normal beber tanto assim? Ao ouvir isso, Kaido tirou a cabaça gigante da boca e soltou um arroto. Que bobagem você está falando, Anafuda? Se eu parar de beber, só existem duas possibilidades. Ou minha garganta foi cortada, ou meu estômago foi perfurado. Anafuda suspirou ao ver a cena. Depois de todos esses anos, você ainda está assim. Kaido ouviu, e um sorriso feroz se formou nos cantos de sua boca. Você é mais ou menos o mesmo, Anafuda. De repente, como se tivesse se lembrado de algo, Kaido estremeceu. É isso mesmo. Onde estão seus 2 filhos e a fruta Triceratops? Anafuda ouviu e tirou uma caixa de madeira de trás dele, jogando-a para Kaido. Devo agradecer por você ainda se lembrar deles? Kaido ouviu, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso que não demonstrava o menor remorso. Parece que eles estão bem, não é? Sim. Anafuda tirou 2 Vivre Cards com os nomes de Uchi e Peijuan do compartimento interno do seu chapéu. Ele olhou para os Vivre Cards intactos e a preocupação em seu coração diminuiu ao mínimo. Naquele momento, a nuvem de chamas que os transportava voou para onde a irmã mais velha Yamato estava. Ela agarrou a metade que carregava Uchi e Peijuan. Nesse instante, você foi arremessado ao mar por uma dúzia de ilhas, então eu fui te resgatar primeiro. Kaido ouviu isso e ergueu uma sobrancelha pensativamente. Então seus 2 pirralhos estão com Helena? O nome dela é Helena? Você tinha razão antes, o estilo do nome dela é realmente diferente do de Yamato, acrescentou Anafuda. Kaido ouviu, e os cantos de sua boca se curvaram levemente para cima. O nome não importa. Vamos para Dressrosa. Vamos conversar com eles e pegar seus filhos enquanto estivermos lá. Certo. Anafuda ouviu e se levantou, colocando sua foice e massa com corrente nas costas. Nesse instante, o Dendemushi no corpo de Kaido tocou de repente. Clique. Kaido viu, ergueu uma sobrancelha e atendeu ao chamado casualmente. No segundo seguinte, uma voz familiar para ambos veio do Dendemushi. Senhor Kaido, você deve retornar ao país de Wano. Capítulo 180. Aconteceu alguma coisa no país de Wano? Ao ouvir isso, uma sutil mudança surgiu na expressão de Kaido, e sua mente começou a trabalhar a mil. Será que algum pirata novato e imprudente atacou Wano, e os samurais de Orochi não conseguiram lidar com a situação? Ou será que um daqueles bastardos de nível superior tentou invadir meu território enquanto eu estava fora? Então Kaido olhou para Anafuda que estava por perto e parecia igualmente confuso, e falou com uma expressão carrancuda. Anafuda, surgiu um problema em Wano. Vá você mesmo para Dressrosa e busque as crianças. Por minha conta, elas não vão te matar. Dito isso, Kaido pegou seu bastão Asaikai, transformou-se no dragão azul que obscurecia os céus, e agarrando as nuvens de chamas com seus 4 membros, alçou voo e partiu. Anafuda observou a figura de Kaido se afastar e soltou um longo suspiro. Logo se recompôs e deu uma nova ordem aos seus subordinados. Partir rumo a Dressrosa.
Sim, senhor. Meio-dia depois, Anafuda, vestindo uma capa preta, caminhava pelas ruas de Dressrosa. Ele observava com uma expressão vazia os cidadãos tranquilos e os piratas que iam e vinham. Desde que Lorde Arcanjo assumiu o poder, Dressrosa se tornou cada vez mais próspera. Principalmente nos últimos tempos, um grande número de piratas tem vindo de outros mares. Eles gastam dinheiro aqui todos os dias, trazendo muito lucro para os comerciantes locais. Mesmo quando Doflamingo reinava, este lugar nunca mudou tanto. Ora, é claro, o mero Shichibukai não se compara ao poder do arcanjo. Em toda parte, os cidadãos com semblantes satisfeitos comentavam as mudanças recentes. Ao ouvir isso, o rosto de Anafuda, oculto pelo capuz, permaneceu inalterado. Mas pelas conversas dos cidadãos e por suas próprias observações, ele já havia aprendido muito. Agora conhecia a imagem externa que o arcanjo Louis projetava. Era um estilo diferente da frieza implacável de Charlotte Linlin e Kaido, inclinando-se mais para a benevolência demonstrada por Barba Branca. É claro que Anafuda sabia que essa era apenas a imagem externa que o arcanjo mostrava. Seu verdadeiro caráter provavelmente era conhecido apenas por sua tripulação mais próxima. Anafuda não tinha intenção de investigar mais a fundo. Com Kaido fora de cena, ele não se sentia confiante o suficiente para falar diretamente com o arcanjo. Portanto, o propósito de sua viagem desta vez era apenas recuperar seus 2 filhos. Embora Anafuda tivesse ocultado sua figura, os passos pesados que dava ao caminhar, o tilintar de suas correntes e sua estatura de 5 metros ainda atraíam a atenção de muitas pessoas. Uma multidão de cidadãos permanecia imóvel à distância, observando com grande curiosidade aquela figura alta e escura que se destacava como um grow entre galinhas, mesmo no Novo Mundo. Mas naquele momento, além da curiosidade, não sentiam muito medo, porque aquele era agora o território do arcanjo, ninguém ousava causar problemas ali. Os cidadãos se lembravam claramente de terem visto, mais de uma vez, aqueles grandes piratas que eram considerados calamidades pelo mundo exterior e tinham recompensas de centenas de milhões de belis, comportando-se de maneira impecável ali. Todos os cidadãos entendiam que isso era obra do arcanjo e seu grupo de poderosos executivos. Portanto, eles também começaram com tato e espontaneidade a elogiar tudo relacionado aos piratas do arcanjo. Você devia saber que o nível de segurança atual de Dressrosa já era comparável ao de Toto Land ou a um lugar sob a proteção de Barba Branca. Eles tinham ouvido dizer que em Toto Land era preciso pagar uma parte da alma e da vida de tempos em tempos para ter tal segurança, enquanto em Dressrosa, nada era necessário. Agora, em Dressrosa, até mesmo muitos indivíduos perigosos com recompensas na casa das centenas de milhões estavam se acovardando diante do poder dos piratas do arcanjo. Claro, os cidadãos de Dressrosa também eram suficientemente discretos para não investigar muito a fundo o motivo de tantos piratas perigosos estarem vindo para Dressrosa. Naturalmente, os cidadãos comuns não foram os únicos a notar o Anafuda. Na multidão à frente, um grande pirata com uma recompensa de várias centenas de milhões de belis encarava a figura alta, completamente coberta por um manto preto, que caminhava em ritmo lento. Uma tempestade se formou em seu coração. Será que é um dos comandantes doces da Big Mom, ou um dos principais comandantes de divisão do Barba Branca? Diferentes pessoas tinham diferentes sentimentos em relação a Anafuda. Aos olhos dos cidadãos comuns, aquela figura alta era apenas alta e muito misteriosa. Mas aos olhos daqueles poderosos piratas, embora a pessoa à sua frente tivesse ocultado sua figura, ainda emanava uma sensação opressiva como a de uma besta ancestral, um Tiranossauro Rex. Perto dali, um pirata com uma recompensa de mais de 100 milhões viu isso, com o rosto pálido, e perguntou hesitante: Capitão, devemos sair do caminho dele? Essas palavras assustaram instantaneamente o capitão pirata. O capitão, cuja recompensa chegava a centenas de milhões, enxugou o suor da testa, com os olhos cheios de uma apreensão inabalável. Claro! Nem sequer temos certeza se podemos nos juntar à tripulação do arcanjo. Não há motivo para ofender uma pessoa tão poderosa. Dito isso, o capitão pirata imediatamente afastou seus subordinados, observando o poderoso desconhecido partir. Como ele mesmo dissera, era extremamente difícil se juntar à tripulação do arcanjo. Mesmo ele só planejava tentar porque fora encurralado por outros rivais influentes. No momento, ele nem sabia se conseguiria se juntar ao grupo. Portanto, para evitar ser caçado após deixar a ilha, decidiu desistir. Quanto a Anafuda, ele passou pelo grupo de piratas com uma postura perfeitamente natural, dirigindo-se diretamente para os arredores da cidade. Ao chegar à periferia da cidade, o clamor da multidão foi gradualmente abafado por rugidos aterradores e gritos de bestas desumanas. Junto com isso, vinha o tremor contínuo do chão e as nuvens de poeira que se elevavam no horizonte. Seus passos pararam em frente a um pátio. O olhar de Anafuda percorreu o prédio em direção ao horizonte. Ele viu, uma após a outra, bestas gigantescas e aterradoras devastando a região selvagem. Anafuda, cuja visão era bastante apurada, chegou a avistar um dinossauro e uma cobra gigante rosa. Seriam essas certas frutas zoa ancestrais? Com um tamanho tão grande, será que foram comidas por aqueles gigantes? Anafuda inconscientemente ergueu a mão de debaixo da capa e trouxe à vista os 2 vivricards que segurava com firmeza. Os vivricards não mudaram, o que significa que ambos estão apenas observando. Tum! Nesse instante, ouviu-se o som de um objeto pesado caindo no chão. Um homem de uma perna só com longos cabelos negros, vestindo roupas de treino e carregando uma espada longa de 2 mãos, estava parado na beira da rua. Aos seus pés, comida embrulhada em um saco de papel estava espalhada pelo chão, claramente o que havia acabado de cair. Kyros olhou para a figura corpulenta em frente à sua casa, seu rosto assumindo uma expressão extremamente séria, seu olhar incomparavelmente frio. Quem é você e por que está aqui?
Esta área foi classificada pelos piratas do Arcanjo como um local proibido para não membros da tripulação. Diante disso, Anafuda apenas virou a cabeça para lançar um olhar ao espadachim que havia falado. Após percorrer casualmente o olhar sobre a perna que lhe faltava, continuou em frente, segurando as vivricards. Ao ver isso, Kiro cerrou os dentes. Sem se importar com a sensação fatal de crise, desembainhou rapidamente a espada longa das costas e saltou em direção ao homem alto. Diante disso, a figura de Anafuda parou por um instante. Ele se virou lentamente e debaixo de sua capa, estendeu uma garra de dinossauro, alcançando diretamente a espada que se aproximava. Clang! Com um som penetrante de metal se estilhaçando, a espada longa na mão de Kyros foi instantaneamente esmagada. A garra de dinossauro, mantendo seu ímpeto intacto, agarrou Kyros pelo pescoço com precisão e o ergueu. Os olhos de Kyros se arregalaram de raiva. Ele agarrou a garra que se estendia por baixo da capa, tentando abri-la à força. Mas por mais que tentasse, a garra, como se fosse de aço, apertava seu pescoço com uma força mortal. Kyros sentiu que respirar se tornava cada vez mais difícil. As veias em sua testa saltaram e seu rosto ficou vermelho. Esse cara. No momento em que Kyros sentiu que ia sufocar, a voz irritada de uma criança soou. Soltem-o. Pá! Uma pedra ricocheteou na cabeça de Anafuda, fazendo um som como se tivesse atingido o aço. Kyros lutava para olhar em direção à sua casa, para a pequena figura rosada. Rebeca, corra! Anafuda virou a cabeça. Depois de lançar um olhar para a figura franzina que o atacara, olhou pensativo para o homem que estava erguendo. Após uma breve reflexão, Anafuda jogou Kyros no chão com um gesto casual e continuou caminhando na direção indicada por suas vivricards. Ao ver a figura corpulenta partir, Rebeca afastou o medo da mente e correu rapidamente para o pai. Pai! Ao ouvi-la, os olhos de Kyros, que antes estavam brancos, recuperaram o brilho e ele ofegou em busca de ar. Poucos minutos depois, um grupo de piratas que havia se juntado recentemente à tripulação do Arcanjo ouviu o barulho e correu para lá. Anafuda estava de pé em meio a um conjunto de picos cilíndricos, observando o campo de batalha que tremia violentamente à distância. O que seus olhos viram foram gigantes, um após o outro, transformados em suas formas híbridas de bestas, e uma figura pálida que o subjugava. Um urso gigante, uma leoa, um dinossauro, e um Kaido rosa de tamanho enorme. Não, esse também é gigante. Aos poucos, uma mudança sutil surgiu na expressão de Anafuda. Ele sentiu que o gigante, que em muitos aspectos se assemelhava à transformação de Kaido, guardava um grande segredo. Chifres de dragão semelhantes, escamas idênticas, exceto pela cor, uma cauda de dragão, etc. Na visão de Anafuda, não importava como ele olhasse, algo estava errado. Fruta peixe-peixe, modelo mítico, dragão rosa? Por um instante, Anafuda não soube o que dizer. Após um longo tempo, ele balançou a cabeça, clareando os pensamentos. Como dissera, Kaido não estava ali. Tudo o que ele podia fazer, além de se preservar e coletar informações, era buscar seus filhos. Logo, guiado pelos Vivriscard, Anafuda encontrou seus dois filhos. Ao longe, em um enorme recife, duas figuras familiares estavam sentadas juntas, observando a surra unilateral. A voz enérgica de Uchi chegou aos seus ouvidos. Peguem ele. Batam naquele dinossauro irritante até ele voar. Anafuda. Capítulo 181. Na rocha gigante, Uchi e Peijuan estavam sentados lado a lado, observando atentamente enquanto Helena derrotava sozinha um grupo de gigantes. A violência da pancadaria, as ondas sonoras estrondosas e os efeitos especiais esplêndidos fizeram o sangue ferver nas duas crianças, que ainda não tinham 13 anos. Elas desejaram poder pular no campo e levar algumas marteladas. Após ver a figura pálida de 4 chifres brandir mais uma vez seu martelo de guerra e arremessar o homem-dinossauro de cabeça de chifre pelos ares, os olhos de Uchi brilharam. Ela agarrou Peijuan, que protestava ao seu lado, e o sacudiu para frente e para trás. Peijuan, olha só, isso foi muito legal. Ao lado dela, Peijuan a encarava com olhos vazios, o rosto completamente inexpressivo. Eu sei, maninha. Agora me solta. O corpo de Uchi congelou, seu rosto tomado por descrença. Você acabou de chamar sua irmã mais velha fofa de irmã, Peijuan. Algumas centenas de metros atrás deles, Anafuda observava a cena e balançava a cabeça em silêncio. Ao ver aquela cena familiar, ele tinha certeza absoluta de que seus dois filhos estavam se saindo muito bem ali. Além disso, o relacionamento deles com a filha mais velha de Kaido parecia ser ótimo. Eles até torciam por suas excelentes atuações. Então ele avançou, caminhando diretamente em direção aos dois irmãos. No entanto, no instante seguinte, o Dendemushi em seu corpo soou. Bru, 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 clique. Enquanto caminhava, Anafuda atendeu a ligação, perguntando com uma expressão vazia. O que é? Capitão, a casa de leilões de Gil do Tesouro colocou uma zoan ancestral em leilão. Junto com ela, há várias zoans comuns. Que fruta? Perguntou Anafuda, já acostumado com isso, sem alterar sua expressão. É a fruta do dragão, modelo ancestral, espinossauro. Espinossauro? Anafuda ergueu levemente uma sobrancelha e respondeu em tom frio. Entendo. Trarei Uchi e Peijuan de volta imediatamente. Preparem-se para zarpar. Dito isso, Anafuda se preparou para desligar. No entanto, no instante seguinte, a voz um tanto hesitante de seu subordinado soou pelo Dendemushi. Mas, capitão, vários outros grandes piratas com recompensas na casa das centenas de milhões também estão participando desta vez. E os piratas da Big Mom, os piratas do Barba Branca e o Leão Dourado, que normalmente não demonstram interesse em tipo Zoan, solicitaram especificamente esta zoan ancestral? O pé de Anafuda, ao avançar, parou no ar, e sua expressão tornou-se extremamente séria. Big Mom, Barba Branca e o Leão Dourado. Eles também estão interessados? Isso mesmo, capitão. E não são só eles, aqueles caras com recompensas de centenas de milhões também não são presa fácil.
Se eles se unirem até você, capitão, estará em grande perigo. Ao ouvir isso, Anafuda ficou pensativo. Ele certamente não desistiria de uma zoa ancestral tão facilmente. Mas hesitava em levar Uchi e Peijuan consigo naquele momento. Se os levasse, teria que encontrar um lugar para escondê-los durante a operação e voltar para buscá-los depois. Enquanto refletia, o olhar de Anafuda se voltou inconscientemente para Uchi, que gritava alto, e para Peijuan, que protestava. Nesse instante, uma ideia ousada lhe ocorreu. Por que não, simplesmente deixá-los aqui por enquanto? Guardá-los em outro lugar não era diferente de guardá-los aqui, e era até muito mais seguro aqui. A filha mais velha de Kaido e Helena também poderia cuidar deles um pouco. Logo, Anafuda tomou sua decisão. Deixaria seus 2 filhos ali com Helena e voltaria para buscá-los depois de ter se apoderado das frutas. Então, ele desmontou o Dendemushi e caminhou em direção a Uchi e Peijuan. O som de passos familiares fez Uchi e Peijuan perceberem que Anafuda havia chegado, e ambos se viraram para olhar. Pai? Sou eu. Anafuda tirou o capuz, revelando seu rosto. Contudo, a cena de reencontro caloroso não aconteceu para esta família de piratas. Uchi e Peijuan, após trocarem olhares, saltaram da rocha gigante e caminharam lentamente em direção a Anafuda. Enquanto caminhavam, Peijuan reclamou com uma expressão estranha no rosto. Por que você voltou para nos buscar tão cedo desta vez? Antes, você sempre demorava muito para voltar. Perto dali, Uchi cruzou os braços e virou a cabeça, bufando. Você nos largou com o Kaido outro dia enquanto estávamos dormindo, não foi? Ficou claro que Anafuda fazia isso com frequência. Escondia os 2 irmãos em um só lugar enquanto saía para roubar Akuma no Mi. Anafuda ouviu isso e assentiu. Depois disse com uma expressão neutra. É verdade. É inconveniente para as minhas operações ter que levar vocês 2 comigo o tempo todo. E mantê-los escondidos durante uma operação aumenta o risco de exposição e perigo. Seria melhor deixar o Kaido levá-los de volta para o país de Wano. Assim, vocês também podem se concentrar em ficar mais fortes. Uchi ouviu isso, acenou com a mão casualmente e disse com indiferença. Tanto faz. Contanto que eu esteja com a Peijuan, está tudo bem. Perto dali, Peijuan, de 11 anos, baixou a cabeça e ficou em silêncio. Anafuda observou a aparência dos 2. Embora seu coração estivesse tocado, no fim, ele manteve o rosto impassível. Vamos. Já estou com saudades da cama do navio. Uchi se espreguiçou e colocou as mãos na cintura. Contudo, após refletir um pouco, Anafuda ajoelhou-se, revelando sua aparência um tanto assustadora aos 2 irmãos. Vocês 2, fiquem em Dressrosa por mais um tempo. Preciso ir a um lugar perigoso para pegar uma Akuma no Mi. Os 2 irmãos o ouviram, e uma mudança sutil ocorreu em suas expressões. Uchi, em particular, reclamou. Eu sabia disso. Bonk. Ai. Com um baque surdo, Uchi soltou um grito de dor e se agachou, segurando a cabeça. Vocês 2 fiquem com a filha mais velha do Kaido. Expliquem a ela meu relacionamento com Kaido, e ela as protegerá, disse Anafuda em voz grave, ignorando as reclamações de Uchi. A filha mais velha de Kaido. Quem? Perguntou Peijuan com uma expressão confusa. E Helena respondeu Anafuda. Ela é filha do Kaido, exclamaram os 2 irmãos, como se tivessem visto um fantasma. Lembraram-se da aparência aterradora e da personalidade cruel de Kaido, e então pensaram na irmã mais velha, de cabelos brancos, incrivelmente bela e extremamente gentil. Por um instante ficaram sem palavras. Por mais que tentassem, não conseguiam associar Kaido àquela gentil irmã mais velha. Fiquem aqui mais um pouco. Já volto para buscá-los. Anafuda não trocou muitas palavras com os 2 irmãos. Virou-se e foi embora. Embora ainda faltasse algum tempo para o leilão, devido à distância, Anafuda não tinha muito tempo a perder e precisava partir o mais rápido possível. Os piratas do Barba Branca eram uma coisa, mas Big Mom e o Leão Dourado, nenhum dos 2 parecia ser do tipo que seguia regras. Se ele chegasse tarde, a casa de leilões já poderia estar destruída. Quanto aos outros supostos grandes piratas com recompensas na casa das centenas de milhões, Anafuda não lhes dava a mínima atenção. Eram só lixo. E daí se ele os transformasse em inimigos e eles se aliassem? Anafuda não se importava nem um pouco com a tal aliança deles. Uchi lançou um olhar fulminante para as costas de Peijuan, que se afastava, como sempre fazia, depois se virou e começou a consolar Peijuan, que estava visivelmente abatida. Nesse instante, uma voz suave soou atrás deles, fazendo os 2 sobressaltarem. Vocês 2, vocês não foram embora com ele? As 2 a ouviram e arrepiaram-se. Separaram-se num salto, percorrendo dezenas de metros à velocidade da luz. Quando viram o rosto de Helena claramente, Uchi avançou furiosamente, arregaçando as mangas, como se quisesse dar uma bronca em Helena. E Peijuan, com um olhar de impotência, conteve-a por trás para impedi-la de fazer alguma besteira. Após Uchi se acalmar, ela percebeu que a surra unilateral que levava atrás havia terminado em algum ponto desconhecido. Um a um, os gigantes extremamente massivos jaziam espalhados pelo campo de batalha devastado. Uchi cruzou os braços e respondeu à pergunta de Helena com um olhar indiferente. Aquele cara, ele tem outros assuntos para tratar. Ele quer que fiquemos aqui por enquanto. Ele também disse, contanto que lhe contemos sobre a relação dele com Kaido, você cuidará de nós, disse Peijuan, hesitante, olhando para os olhos escarlates de Helena. Ao ouvir isso, Helena ficou inicialmente surpresa. Então seus olhos escarlates se estreitaram ligeiramente e um sorriso misterioso surgiu em seu rosto. Ele acha que meu relacionamento com Kaido é bom? O quê? Uchi e Peijuan ouviram a voz dela e perceberam que algo estava errado. Será que o pai delas tinha lhes feito mal? Então, sob o olhar deles, Helena estendeu uma mão delicada e esbelta em direção a eles. Os 2 viram e inconscientemente recuaram.
Uma luz sagrada dourada caiu como neve, fundindo-se diretamente ao corpo de Kyros e fazendo com que seu rosto abatido voltasse ao normal visivelmente. Então, com a ajuda de Rebeca, ele se levantou. Olhou na direção do campo de batalha, onde a chuva dourada também caía, e depois voltou-se para o distante planalto do rei. Embora seus olhos refletissem a imponente construção gótica, seu coração ainda estava envolto na melancolia de ter sido subjugado tão facilmente. Kyros abraçou Rebeca com força, os olhos cheios de um medo persistente. Ele não sabia por que aquela pessoa aparecerá em frente à sua casa, nem por que desistira repentinamente de matá-la. Mas Kyros entendia que da próxima vez ele e Rebeca poderiam não ter a mesma sorte. Aos poucos, uma determinação especial surgiu em seus olhos enquanto ele contemplava o planalto do rei. A Nafuda aterrissou com força em seu veleiro. O enorme impacto fez com que toda a embarcação balançasse, criando ondas no mar. Os tripulantes olharam para a Nafuda retornando sozinho e inconscientemente perguntaram: Capitão, onde estão os dois jovens mestres? Em Dressrosa. A Nafuda olhou na direção de Dressrosa e disse em voz grave: içar velas. Vamos pegar as frutas e depois voltaremos para buscá-las. Sim, senhor. Após receber a ordem do capitão, a tripulação não ousou perder tempo e zarpou rapidamente. Quanto a Uti e Peijuan, a tripulação já tinha presenciado diversas vezes o capitão os escondendo em algum lugar e voltando para buscá-los mais tarde. Em pouco tempo o veleiro, impulsionado pela brisa marítima, moveu-se rapidamente, deixando Dressrosa para trás. E naquele exato momento, um estrondo aterrador de trovão ecoou do céu. A Nafuda, de pé na proa, inconscientemente olhou para cima, apenas para se deparar com um raio deslumbrante rasgando o céu, apontando diretamente para ele. Os olhos de Anafuda se arregalaram e um pensamento surgiu instantaneamente em sua mente. Será este o castigo pelas minhas ações em Dressrosa? Capítulo 182. Quartel-General da Marinha, Marineford. Na sala de conferências de alto nível, a reunião de 2 dias chegou ao fim. As portas seladas se abriram com um som nítido. Um a um, oficiais de alta patente, trajados com ternos e capas da justiça e exalando uma aura de poder, saíram. Esses famosos almirantes que detinham o poder nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line, agora exibiam expressões graves. Partiram em silêncio, desaparecendo na esquina. Seus rostos estavam marcados pela melancolia para que todos vissem sua preocupação com o futuro. Um instante depois, um homem de terno azul claro e cabelos negros e encaracolados saiu da sala de conferências. Bocejou e seguiu pelo corredor em direção ao porto militar. Ao mesmo tempo, seu navio de guerra recebeu ordens. Um a um, soldados saíram das tavernas de Marineford e correram para o navio. O departamento de logística rapidamente transferiu armas e munições do arsenal, preparando-se para transportar as balas de canhão para o navio de guerra no menor tempo possível. Após o homem alto de cabelos cacheados desaparecer pelo corredor, o almirante da frota e o herói da Marinha Garp também saíram da sala de conferências. Sob os olhares respeitosos e admirados dos oficiais, os dois caminharam lado a lado pelo amplo corredor. O herói da Marinha Garp havia abandonado seu comportamento geralmente instável. Ele franziu levemente a testa com um toque de frustração nos olhos. Faz apenas alguns anos, e ele já derrotou as forças armadas daqueles caras? Como eu imaginava, aquele pirralho vai se tornar um grande inimigo da Marinha. Embora Garp soubesse que algo assim aconteceria um dia, desde que não conseguiu encontrar Louis alguns anos atrás, este incidente ocorreu rápido demais. Foi tão rápido que até mesmo Garp, que presenciou a ascensão de Charlotte Linen, foi pego de surpresa. O método que ele havia encontrado para possivelmente eliminar Louis após a batalha perdeu gradualmente o sentido. O fato de Louis ter conseguido derrotar Cabanha com uma vantagem absoluta significava que seu Aqui já havia atingido um nível consideravelmente alto. Nessa situação, mesmo o poder de um usuário de paramecia teria dificuldade em afetá-lo. Os fuzileiros navais não tinham muitos usuários de paramecia especiais, e a resposta do governo mundial era que os que eles tinham ainda não haviam atingido a maturidade. Isso significava que o plano de matar Louis com um usuário de paramecia especial havia falhado antes mesmo de começar. Louis não tinha mais uma fraqueza em seu Aqui. A estratégia havia mudado de pode ser derrotado por um usuário especial de paramecia para possivelmente só pode ser derrotado depois que sua resistência e Aqui estiverem completamente esgotados. Mas qual era a taxa de sucesso disso? Ninguém sabia. O rosto do almirante da frota Sengoku estava sombrio, seu coração pesado. Desde que Roger os havia enganado antes de sua morte e iniciado a Grande Era dos Piratas, o número de piratas havia aumentado rapidamente a um nível inimaginável. A pressão sobre a marinha nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line havia aumentado drasticamente, e eles gradualmente perderam o controle do Novo Mundo. Além disso, um grande número de jovens talentosos surgia do lado pirata todos os anos. Em contraste, o número de jovens talentosos na marinha vinha diminuindo na última década, e eles dependiam inteiramente de alguns poucos veteranos e idosos para manter a posição. Uma situação embaraçosa de não haver sucessores havia surgido, o que deixou Sengoku, como almirante da frota, profundamente preocupado. Após um longo tempo, Sengoku parou em frente a uma janela e observou silenciosamente os novos recrutas treinando com grande paixão lá embaixo. Murmurou para si mesmo, num tom meio incompreensivo: por que nós, da Marinha, não temos tantos indivíduos talentosos quanto os piratas? Será que o grande tesouro de que Roger falou realmente exerce tanta atração assim? Mas logo, o traço de perplexidade no rosto de Sengoku desapareceu, substituído mais uma vez por uma firme determinação. Aconteça o que acontecer, a ordem deve ser restaurada nos mares.
O caos que Roger espalhou deve ser corrigido. Nas profundezas do Novo Mundo, a ilha Whole Cake. A grande pirata no auge do poder mundial, Charlotte Linlin, sentava-se no alto de seu trono, com as mãos agarradas aos braços, enquanto repreendia severamente seus filhos abaixo. Você ainda não encontrou nenhum vestígio de Dor e Broge? Eles são as lendas da raça dos gigantes. Assim que eu os tiver a bordo do meu navio, com todo o prestígio que possuem, com certeza conseguirei conquistar os gigantes da maior potência mundial. Só faltam a corrida dos gigantes, a corrida dos bucaneiros e a corrida dos lunares no meu Toto Land. Diante disso, os muitos executivos da família Charlotte presentes no salão baixaram a cabeça, sem ousar olhar diretamente para o rosto da mãe, que demonstrava uma raiva contida. Isso incluía até mesmo Charlotte Snack, um dos 4 comandantes doces. Ele sabia que quando se tratava das únicas 3 raças raras que faltavam em Toto Land, mamãe se tornaria cada vez mais radical e aterrorizante. Por fim, foi o segundo filho da família Charlotte, Katakuri, quem se adiantou e respondeu com voz grave: Mamãe? Nosso povo já instalou um número considerável de vigias na entrada do Novo Mundo. Assim que Dor, o ogro azul, e Broge, o ogro vermelho, aparecerem, com certeza os avistaremos. Com o tamanho e o navio deles, é impossível que se escondam no mar. Charlotte Linlin ouviu, e sua expressão suavizou-se consideravelmente, mas seus olhos ainda flamejavam enquanto ela gritava: é melhor você não me decepcionar. Caso contrário. O olhar de Charlotte Linlin tornou-se extremamente aterrador. Passou por Katakuri e pousou em seus outros filhos. Você sabe as consequências. Sim, mamãe. Ao ouvirem suas palavras, um arrepio percorreu suas espinhas. Eles não ousavam desafiar a vontade de sua mãe. Charlotte Linlin deu uma risada fria, aliviando temporariamente a pressão sobre seus filhos, e se virou para olhar para seu segundo filho e seu filho mais velho. Ei, Perospero, Katakuri. Aquele pirralho cuja recompensa subiu para 1,8 bilhão já entrou no Novo Mundo? Estou ansioso para o nosso encontro. Um pirralho que alcançou esse nível tão jovem me lembra de quando eu era jovem. Uma lembrança passou pelos olhos de Charlotte Linlin. Aquele pirralho chamado Louis era definitivamente igual a ela. Ele nasceu forte. Se ela conseguisse vinculá-lo à sua facção, poderia derrotar Kaido e até mesmo Barba Branca. Além disso, ele também tinha ligações com a raça dos gigantes. Ela poderia usá-lo para subjugar os gigantes ao seu comando. Nesse momento, ela varreria o Novo Mundo, ascenderia ao trono mais alto do mar e até mesmo governaria o mundo. Diante disso, o corpo de Perospero congelou. Algumas gotas de suor apareceram em sua testa, e até mesmo a língua que pendia à sua frente tremeu levemente. Mamãe, aquele cara chamado Louis ainda não apareceu. Assim que ele entrar no Novo Mundo, Katakuri e eu iremos imediatamente convidá-lo para a ilha Whole Cake com a sua permissão. Charlotte Linlin baixou os olhos, encarando fixamente seu filho mais velho. Essa ação fez com que Perospero começasse a suar frio, com as pupilas tremendo violentamente. No entanto, no instante seguinte, Charlotte Linlin falou com profundo significado. Só vocês duas? Isso não basta. Levem suas irmãs. E lembrem-se de serem educadas com nossa estimada convidada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 183. No grande salão de recepção, Planalto do Rei, Dressrosa, Dom Xinjiao, comandante da Marinha Appo, e Jin Wu, ex-comandante da Marinha Sambal, estavam sentados em postura descontraída no sofá, tomando chá servido pela criada de cabelos negros. Ao redor dos dois, um grupo de jovens piratas observava tudo com curiosidade. Dos móveis gigantescos ao teto a dezenas de metros de altura, passando pelas belas jovens com asas brancas nas costas, que permaneciam em seus postos com sorrisos discretos. Tudo isso deixava a próxima geração de herdeiros da Marinha Appo maravilhada. Desde o momento em que pisaram em Dressrosa, perceberam que aquele lugar era diferente dos territórios dos outros monstros. Mais especificamente, o número de piratas ali era extremamente escasso. Com base em suas estimativas aproximadas, todos os piratas em Dressrosa juntos provavelmente representavam apenas uma fração do que as outras forças de elite possuíam. Nesse instante, ouviu-se uma série de passos pesados, atraindo a atenção de todos. Logo em seguida, uma figura com asas brancas perfeitas nas costas e cabelos loiro claros apareceu diante dos olhos de todos. Jin Wu encarou fixamente a aparência do arcanjo Louis, como se quisesse gravá-la profundamente em sua mente. Ao lado dele, Xinjiao, que já havia lidado com Louis antes, estava diferente. Irmãozinho Louis, quanto tempo? Xinjiao levantou a mão e acenou em cumprimento. As poucas pessoas que ele havia encontrado uma vez antes, Louis respondeu casualmente: quanto tempo, Xinjiao? E Saibu. Ao ouvirem essas palavras, os dois jovens que estavam atrás de Xinjiao ficaram surpresos. Claramente não esperavam que o arcanjo, que já havia se tornado uma figura tão importante, se lembrasse de personagens insignificantes como eles, que ele só havia encontrado uma vez. Por um instante, suas expressões se tornaram estranhas. Todas as pessoas presentes notaram isso, mas ninguém prestou atenção aos jovens. Louis caminhou diretamente até a frente de Xinjiao e Jin Wu, sentou-se e foi direto ao ponto. Jin Wu, seus homens já partiram? O antigo comandante da Marinha Sambal, Jin Wu, seu nome original se perdeu na história. Ele também era um bucaneiro que havia ocultado sua identidade para se tornar um pirata. Mesmo entre os bucaneiros, ele era da geração mais antiga, alguém que conhecia tudo sobre suas origens, seu rancor contra o governo mundial e sua fé em Nika. Muitos anos atrás, ele havia perdido um parente chamado Clap e por sentir que não tinha honra para mostrar ao seu povo, passou décadas como pirata, chegando a se tornar comandante da Marinha Sambal. Mas não faz muito tempo, após receber uma carta de seu povo, ele renunciou decisivamente às suas funções e partiu no navio de Xinjiao rumo ao Novo Mundo. Jin Wu ouviu e assentiu, respondendo com uma voz um pouco envelhecida. Os membros do clã já deixaram o País das Flores. A conversa entre eles deixou Xinjiao e seus dois sucessores ao lado extremamente invejosos.
Xinjao até falou em tom azedo. Irmãozinho Lui, você conseguiu que o Longbo se juntasse a você. Somando a isso seus subordinados já formidáveis, seu poder agora pode rivalizar com o dos outros monstros. Você precisa saber, o poder do Longbo é muito forte. Desde que a tribo conhecida como Longbo apareceu no País das Flores, os poucos poderes que sabiam de sua existência não pararam de tentar convidá-los para se juntarem a eles. Mas no fim, todos voltaram de mãos vazias. Apenas Jin Wu na época se juntou proativamente à Marinha Sambal, demonstrou sua grande força e eventualmente tornou-se seu comandante. E agora, Xinjao tinha que assistir Longbo, por quem nutria uma paixão secreta há décadas, juntar-se à tripulação de Lui. Isso lhe dava até a sensação de estar vendo sua paixão secreta casar com outra pessoa. E Xinjao tinha certeza de que quando essa notícia chegasse aos ouvidos dos outros comandantes da marinha, eles também ficariam de coração partido. Mas tudo o que podiam fazer era se enfurecer em vão. Xinjao acreditava que o já incrivelmente forte arcanjo, tendo conquistado a tribo Longbo, não temeria nenhuma guerra. Nesse caso, por que você não se junta à minha tripulação também? Aí vocês não seriam todos parceiros, disse Lui, provocando Xinjao, que o olhava com inveja. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Xinjao. Então, Lui olhou para Jin Wu novamente e fez outra pergunta. Você está preparado para retornar ao mar? Ao ouvir isso, Jin Wu não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para os jovens atrás dele e disse, saiam todos do castelo primeiro. Sai Bu e os outros assentiram com a cabeça, viraram-se e caminharam em direção ao portão. Como herdeiros sendo treinados para assumir o poder, eles entendiam que havia certas coisas das quais ainda não podiam participar, e que o melhor era obedecer e se afastar. Só depois que o grupo de jovens desapareceu de vista, Jin Wu finalmente respondeu com voz grave. Já temos a determinação e os preparativos necessários. Todo o resto exigirá que nos transformemos em batalha. Como um bucaneiro, Jin Wu entendia que a força atual da tribo não era tão grande quanto as diversas marinhas presumiam. As habilidades que haviam aprimorado lutando contra feras selvagens precisavam ser transformadas no Mar Cruel, em batalhas contra piratas e fuzileiros navais. A lendária habilidade especial de sua tribo não havia sido despertada por ninguém em décadas. O único que a dominara, Alden, já tinha mais de 100 anos e há muito havia esquecido suas habilidades de combate, incluindo seus talentos raciais. Jin Wu acreditava que em meio à carnificina cruel, a geração mais jovem poderia despertar as habilidades especiais da raça dos bucaneiros. Ao ouvir a conversa, o sorriso no rosto de Xinjao foi desaparecendo aos poucos. Ele começou a perceber que algo estava errado. Jin Wu, do que você está falando? Perguntou inconscientemente, sentindo que seu amigo de décadas era de repente um estranho. Diante disso, Jin Wu lançou um olhar para Lui. Após obter sua aprovação silenciosa, explicou em tom um tanto apologético. Xinjao, você já ouviu falar dos bucaneiros? Bucaneiros, Xinjao ficou surpreso, repetindo a palavra inconscientemente. Logo em seguida reagiu. Suas pupilas se contraíram e seu rosto se encheu de incredulidade. Vocês, todos vocês. Nesse momento, Xinjao finalmente entendeu por que os Longbo estavam tão relutantes em ir para o mar. A raça dos bucaneiros. Descendentes de uma raça que outrora cometeu um grande crime contra o governo mundial. Nasceram escravos. Segundo rumores, o sangue da raça dos gigantes corria em suas veias. Não é à toa. Não é à toa que sua força é tão grande. Não me admira que você estivesse disposto a se esconder naquele pequeno vale. Nesse momento, a expressão de Xinjao era extremamente complexa. Por fim, ele disse, não tenho mais tanta inveja do meu irmãozinho Lui por ter herdado seu poder. Os Longbo eram bucaneiros, uma tribo procurada pelo governo mundial. Suas 8 frotas simplesmente não conseguiam lidar com eles. Se realmente os aceitassem em suas fileiras e suas identidades fossem reveladas, isso significaria o fim de toda a sua frota. Era uma questão de extrema importância. Nem mesmo o rei diria uma palavra sequer em sua defesa, mas romperia definitivamente os laços e restabeleceria uma nova frota assim que a tempestade passasse. Após a explicação de Jin Wu, Xinjao não falou mais, nem ousou fazer muitas perguntas. Ele até pensou em sugerir que se retirassem, para não ouvir demais e ser silenciado. Mas Jin Wu interveio, fazendo-lhe sinal para ficar. Nesse caso, depois que eles entrarem no Calbelt, também providenciarei para que meus subordinados sigam seus vivricards e os recebam, disse Lui após pensar um pouco, tomando sua decisão. Ajrudin e os outros já haviam atravessado o Calbelt rumo ao Mar do Oeste mais de uma vez e estavam bastante familiarizados com a situação por lá. Os 4, junto com Helena, seriam suficientes para lidar com a maioria das situações. Além disso, após o encontro dos dois lados, a rota seria alterada para o céu, o que seria suficiente para evitar a visão de inúmeras pessoas. Juntamente com a escolta do velho Brutamontes, Amit e Asmodai, e o apoio dos membros das tribos do Calbelt, seria o suficiente para permitir que os bucaneiros e alguns lunarianos chegassem a Dressrosa sem fazer barulho. Jin Wu ouviu isso e assentiu. Ele aprovou completamente o acordo de Lui. Ao ver isso, Lui contatou o pessoal que participaria da operação via Dendemushi. Logo Helena, totalmente armada, e Ajrudin e seu grupo, que aguardavam há muito tempo, abriram os portões e entraram diretamente no salão principal. E Helena, usando sua máscara de gás, estava de braços cruzados, seus olhos escarlates percorrendo o grupo por trás das lentes. Quando seu olhar parou em Xinjao, ela acenou levemente com a cabeça, o que foi considerado uma saudação.
Então, sob o olhar de todos, Louis entregou casualmente 2 Vivre Cards para Helena. Um deles é do Brutamontes e o outro é meu. O Vivre Card do velho Brutamontes era para Helena e os outros encontrarem com precisão o grupo que partia do outro lado. E o de Louis era para que eles voltassem imediatamente. E Helena pegou as Vivre Cards, assentiu com a cabeça e se virou para sair. Perto dali, o grupo de gigantes viu isso e a seguiu decididamente. Depois que eles saíram, o olhar de Xinjiao recaiu novamente sobre Jin Wu, com uma expressão confusa no rosto. Não há nada para eu fazer aqui, então por que você me contou tanta coisa? No futuro, você saberá, disse Jin Wu com um sorriso indecifrável. Enquanto isso, a terra de Wano. A sombra de um dragão gigante cruzou o mar interior, pousou diretamente na ilha com o crânio gigante e transformou-se novamente em forma humana. Kaido colocou seu Asaikai no ombro e caminhou por Onigashima, que não havia mudado significativamente, com sua expressão facial gradualmente se tornando estranha. Porque em seu aqui da observação, aquele lugar estava tão barulhento como sempre, sem mostrar nenhum sinal de que algo tivesse acontecido. Capítulo 184. País de Wano, Onigashima. Dentro do edifício de estilo nitidamente japonês, Arcordon seguiu os passos da figura alta, caminhando tranquilamente. Enquanto caminhava, uma de suas mãos repousava casualmente nos punhos de suas 2 espadas. Seus olhos, por baixo da máscara especial, avaliavam curiosamente o enorme salão à sua frente e os vários gigantes em um dos cantos. Esses monstros, eles se parecem com os gigantes das histórias dos anciãos? Arcordon ergueu os olhos. Um a um, gigantes de várias cores de pele, com chifres e presas enormes, estavam sentados juntos com semblantes inexpressivos. Seus rostos ferozes mostravam um toque de apatia, à primeira vista. Não pareciam muito inteligentes. Então ele perguntou com grande interesse à figura à sua frente, que tinha asas negras como azeviche e chamas flamejantes nas costas. Ei, Albert, aqueles gigantes são da raça dos gigantes ancestrais? Eu me lembro que a lendária raça dos gigantes ancestrais era exatamente assim. As palavras de Arcordon fizeram o homem que liderava o caminho virar levemente a cabeça. Ele falou num tom desprovido de qualquer emoção. Meu nome é King. Arcordon ouviu e assentiu com a cabeça, dizendo com grande solenidade, entendo, Albert. King parou, virou a cabeça e olhou para o homem atrás dele, que também tinha asas negras como azeviche e chamas flamejantes. Talvez ele já estivesse insensível a isso, ou talvez já tivesse aceitado tacitamente aquele nome. King não o corrigiu novamente, mas explicou friamente. Esses são apenas alguns dos experimentos fracassados do governo mundial. Eles não são a verdadeira raça dos gigantes ancestrais. Hoje, o único gigante ancestral no mundo com linhagem pura, Pequeno Ars Jr., é um dos capitães piratas sob o comando de Barba Branca. Experimentos fracassados. Pequeno Ars. Arcordon ouviu isso e ficou pensativo, relacionando a situação aos outros gigantes que havia encontrado não muito tempo atrás no mar. Um instante depois, os dois continuaram caminhando pelo corredor, dirigindo-se diretamente para uma certa sala nas profundezas de Onigashima. Ao atravessar um corredor vazio, King falou de repente, Arcordon, a raça lunariana ainda existe? Ao ouvir isso, Arcordon desviou o olhar do que o rodeava, seu olhar tornando-se gradualmente profundo. Nós nos recuperamos. Ao ouvir isso, a expressão sob a máscara especial de King não mudou nem um pouco, como se ele fosse indiferente. Mas logo em seguida, ele fez outra pergunta a Arcordon. Onde eles estão agora? Diante disso, Arcordon demonstrou uma expressão significativa. Se você quiser retornar à tribo, então eu o aceitarei de volta. Ao terminar essa frase, a expressão de King finalmente mudou. Sua testa franziu levemente e ele mergulhou em pensamentos. Ficou claro que o retorno à tribo de que Arcordon falava não era tão simples quanto uma visita de passagem, mas um retorno mais profundo. No fim, ele não perguntou mais nada sobre isso. Em vez disso, fez outra pergunta. Aquele arcanjo, ele também é um lunariano? Arcordon assentiu com a cabeça com um olhar nostálgico. Falou em voz grave, aquele garoto, Louis. Eu o vi crescer com meus próprios olhos. Seu aparecimento trouxe uma nova esperança para nossa tribo. Comparados ao perfeito Louis, o resto de nós, os chamados lunarianos, somos como aqueles experimentos fracassados dos gigantes ancestrais. Mesmo tendo se passado 15 anos, Arcordon ainda se lembrava daquele dia. Naquela época, a população da raça lunariana havia se recuperado para menos da metade do seu número atual. O nascimento de cada criança atraía a atenção de todos os membros do clã, mas nunca houve uma existência tão naturalmente deslumbrante quanto Louis. Uma cor de pele indistinguível da de uma pessoa comum, asas brancas como a neve tão belas quanto as de um verdadeiro anjo, e uma beleza que, embora jovem, já demonstrava seu talento em desenvolvimento. Tudo isso ressaltava sua extraordinariedade. Ao descobrirem que a criança era naturalmente forte, vários anciãos, mesmo depois de a mãe já lhe ter dado um nome, deram-lhe outro, Arthur. Na obscura e antiga língua lunar, significava Deus da Guerra. E Arthur, ou Louis, não havia decepcionado seu povo. Com apenas alguns anos de idade, ele despertara o Aqui do Conquistador, uma habilidade rara, e conseguia derrotar as guerreiras adultas até fazê-las chorar. Na véspera de sua partida de Birka, aos 10 anos, ele já era um dos pesos pesados do segundo escalão da tribo. Os únicos que conseguiam derrotá-lo com certeza eram ele mesmo e o velho Brutamontes. E agora, com menos de 16 anos, ele havia superado completamente o velho Brutamontes e deixado até a si mesmo para trás. Hoje todos entendiam que não demoraria muito para que Louis superasse todos os membros da tribo na história e se tornasse o indivíduo mais forte da história da raça lunariana. E quando esse momento chegasse, seria a hora da tribo lançar seu contra-ataque. Somos imitações grosseiras. Ao ouvir essas palavras, King mergulhou em pensamentos. Começou a relembrar as informações sobre Louis, interpretando-as em detalhes, analisando-o com mais meticulosidade. Por fim, uma hipótese peculiar surgiu em sua mente.
Arcanjo Louis, será ele o Joy Boy? Joy Boy? Arcordon ficou um pouco surpreso. Por que você também o associa a isso? Não, eu apenas me lembrei de uma lenda que ouvi quando criança, disse King com sua voz inexpressiva, vinda de debaixo da máscara. Arcordon disse pensativamente, lembro-me de que a vovó Alina disse certa vez que nos fragmentos da história que ela havia escavado do mar, e no passado da raça lunariana que ela aprenderá com nossos inimigos, mencionava-se que Joy Boy parecia ser nosso aliado, nosso líder em certo período, porque na história a raça lunariana fora caçada muitas vezes, e as informações transmitidas oralmente foram fragmentadas mais de uma vez. Portanto, a maior parte das informações que eles possuíam agora vinha de relatos de seus inimigos ou de fragmentos escavados do mar. Alina? King estreitou ligeiramente os olhos. Um nome um tanto familiar? Os dois caminharam pela estrada larga e chegaram em frente ao seu destino. Muitos dos soldados estacionados ali olharam para as duas figuras semelhantes, arregalando os olhos um após o outro, com os rostos tomados por incredulidade. Como isso pode ser? Por que existem dois Lordes Reis? Os dois homens com feições semelhantes conseguiram causar um alvoroço no local, deixando muitos piratas perplexos. Seus idiotas! Não bloqueiem meu caminho. Nesse instante, um homem alto e rechonchudo, vestindo um macacão preto e branco e óculos escuros, aproximou-se. Ao vê-lo, os olhos de Arcordon brilharam e ele acenou para o recém-chegado. Queen, você também está aqui? Queen, a peste dos piratas das feras, ouviu e ergueu uma sobrancelha, com uma expressão de espanto no rosto. Este é o território dos piratas das feras. É tão estranho assim eu estar aqui? Arcordon refletiu por um instante. Como se sentisse que suas próprias palavras fossem inapropriadas, deu um sorriso sem jeito, mas educado. Acho que sim. Haha. Em pouco tempo, o pesado portão foi lentamente aberto, e a figura alta e corpulenta dentro da sala foi revelada a todos. Capítulo 185. Atrás da porta gigante, uma figura alta e corpulenta estava sentada de pernas cruzadas. Seus grossos cabelos negros estavam soltos, e seus chifres onibrancos como osso eram proeminentes. A criatura conhecida como Kaido apoiava a cabeça com uma das mãos, o rosto parcialmente oculto na sombra. Atrás dele, uma mulher alta, de longos cabelos loiros e chifres vermelhos de Oni, estava de pé ao lado, vestindo um kimono preto. A chegada daquelas pessoas pareceu ter chamado sua atenção, e ela lançou-lhes um olhar curioso. Arcordon disfarçou o sorriso e, sob o olhar atento de um grupo de soldados, entrou na sala gigantesca. Então tirou a máscara, revelando seu verdadeiro rosto. Muito mais jovem do que eu imaginava, comentou Queen, erguendo uma sobrancelha e acendendo um charuto em silêncio. Há muito tempo ouço falar do seu grande nome, Kaido das Feras. Arcordon repousou uma das mãos no punho da espada. Seu semblante descontraído anterior havia desaparecido, e todo seu ser tornou-se extremamente sério e frio. Diante da gigantesca mesa de madeira de sequoia, Kaido ergueu lentamente os olhos e lançou um olhar indiferente a Arcordon. Um dos membros da raça do King? Você me fez correr todo esse caminho de volta até aqui. Se o que você disser a seguir não me satisfizer, eu o matarei. Não faz muito tempo, Kaido retornará a Onigashima apenas para constatar que não havia nada de incomum. Esqueça intrusos. Ele nem sequer viu alguns insetos. Isso enfureceu Kaido profundamente, pois ele planejava ir conversar com o Arcanjo Louis. Ele sentiu que havia sido enganado. Quando ouviu seus subordinados relatarem que um dos membros do clã de King havia vindo e desejava vê-lo, seu rosto ficou tão negro quanto o fundo de uma panela. A voz de Kaido estava carregada de raiva e uma fria intenção assassina. Todos ali podiam ver que ele não estava brincando. Arcordon ignorou a ameaça de Kaido. Em vez disso, declarou diretamente seu propósito. Vim desta vez não apenas para ver Albert, mas também para representar a Mitty e continuar a conversa inacabada de vocês. Kaido ouviu isso e franziu a testa. Não me lembro de conhecer nenhum, Amit. Ponto. Assim que suas palavras foram proferidas, a atmosfera na sala mudou estranhamente. Uma série de sons de armas sendo engatilhadas veio de trás de Arcordon, de onde Queen estava. Mesmo diante dessa cena, Arcordon não demonstrou nenhum medo. Ele falou novamente. Amit, a pessoa que apareceu na entrada do Novo Mundo da última vez. Fui eu quem o orientou a ir para lá. E depois, ele me disse que conversou com você naquela ocasião e que chegaram a algum tipo de consenso. Ao ouvir isso, uma certa mudança ocorreu no rosto de Kaido. Ele lentamente ergueu a cabeça, permitindo que todo o seu rosto fosse exposto à luz. Aquele velho gagá? Isso mesmo, disse Arcordon com uma expressão vazia. No instante seguinte, sob os olhares dos outros, Kaido se levantou lentamente e pegou seu pesado kanabo, a Saikai, que estava atrás dele. Ao se mover, sua voz fria também soou. Nesse caso, por que aquele velho gagá não veio pessoalmente? Por que um figurante como você? Embora aquele velho gagá não seja tão bom quanto nós, ele é um dos poucos que está logo abaixo de nós. O que você pensa que é? O olhar de Kaido tornou-se brutal. Ele ergueu seu Asaikai, envolveu o Enhaki do Conquistador e o golpeou com força contra Arcordon. Na sala, as outras pessoas que presenciaram a cena tinham um brilho estranho nos olhos. Revestimento do Conquistador? Arcordon exalou lentamente um ar turvo e desembainhou suas espadas gêmeas da cintura com um movimento de costas. Após revesti-las com Haki do armamento, envolveu as lâminas em relâmpagos aterradores e enfrentou o ataque de frente. Perto dali, Queen, King e os outros viram aquilo, com os olhos arregalados. Será que é isso? Os olhos de King e Queen refletiram o brilho do relâmpago, e seus rostos ficaram visivelmente sérios. No instante seguinte, as espadas gêmeas, crepitando com relâmpagos brancos abrasadores, e o kanabo, envolto em arcos negros e vermelhos, colidiram. Um rugido terrivelmente alto irrompeu, atravessando toda a ilha de Onigashima.
Sob o ataque repentino, milhares de piratas foram arremessados ao chão, tapando os ouvidos de dor e gritando. Inúmeras portas e janelas de papelão foram estilhaçadas, e poeira envolveu toda a cúpula em forma de crânio. Com um único golpe, Arcordon foi arremessado para trás alguns passos, permanecendo imóvel com suas espadas gêmeas em punho. Quanto a Kaido, ele permaneceu onde estava, sentindo a dormência que emanava de suas mãos, atingidas por um raio. Entendo. Tipologia, a fruta do estrondo? Kaido murmurou para si mesmo, esclarecido. Perto dali, Queen tinha uma expressão de choque no rosto, os olhos quase saltando das órbitas por trás dos óculos escuros, uma cena cômica. Tipologia, a fruta do tremor? Atrás de Kaido, Black Maria também tinha uma expressão de descrença. A fruta do estrondo, uma das lendárias Akuma no Mi do Tipologia, invencíveis. Ela está mesmo nas mãos de um lunariano. Não muito longe dali, King estava de braços cruzados com um olhar nostálgico. Então, os rumores que circulavam entre os fuzileiros navais e o submundo há alguns anos eram verdadeiros. A fruta do estrondo realmente apareceu? Há alguns anos. Circularam rumores de que um usuário da fruta do estrondo havia atacado uma filial da Marinha e que o quartel-general da Marinha havia enviado urgentemente o almirante Kizaru, que estava no distante Mar do Leste, para interceptá-lo. Inicialmente, ele havia se mostrado cético quanto a isso, mas agora percebeu que não era apenas um rumor, e a pessoa que havia comido a fruta do estrondo era um membro de seu próprio clã. Arcordon ignorou as reações dos outros e encarou Kaido sem medo. Então, podemos conversar agora? Kaido ouviu, e os cantos de sua boca se curvaram levemente em um sorriso estranho. Se você adicionar a fruta do estrondo, você realmente será forte o suficiente para estar no mesmo nível daquele velho gagá. Com tal poder, é uma pena permanecer desconhecido. Junte-se aos piratas das feras. Arcordon ouviu e praguejou mentalmente frustrado. Ele sabia que acabaria assim, e era por isso que desde o início, relutara tanto em encontrar esse tal de Kaido. Eu me recuso. Vocês vão manter o consenso que alcançaram naquela época, ou não? Perguntou Arcordon friamente no prédio destruído. Diante disso, Kaido soltou uma risada estranha. O orororo. Esse tipo de coisa pode ser decidido a qualquer momento. Então Kaido ergueu seu Asaikai novamente, envolveu-o em Haki do armamento e mais uma vez o brandiu contra o corpo de Arcordon. Arcordon tinha um olhar sem palavras. No instante seguinte, seu corpo brilhou com um relâmpago deslumbrante e com um estalo, ele desapareceu instantaneamente. Quando reapareceu, já estava em cima da gigantesca decoração de chifre de Onigashima. Que saco! Esse tal de Kaido é muito mais assustador que o Shanks. E aquele velho, pensar que ele arquitetaria uma conspiração secreta com esse cara. No instante seguinte, uma enorme sombra escura saiu voando da órbita ocular gigante do crânio de Onigashima, pairando no ar e encarando Arcordon, que crepitava com raios mortais. Com um rugido aterrador, Kaido, em sua forma de dragão azul, foi o primeiro a atacar. Sopro explosivo. Ele abriu a boca e cuspiu uma chama terrível, que se transformou em um jato dourado brilhante, atingindo Arcordon em cheio. Ao ver isso, Arcordon curvou ligeiramente o corpo, assumiu uma postura ofensiva com duas espadas e investiu diretamente contra a rajada de chamas escaldantes. Enquanto isso, Dressrosa, Planalto do Rei. Louis olhou para o homem de uma perna só, com uma espada longa nas costas, e para a mulher de cabelos negros e vestido florido, um brilho estranho reluzindo em seus olhos. Ouvi dizer, por meio de meus subordinados, que você deseja se juntar aos piratas do Arcanjo. Kyrus baixou a cabeça e respondeu calmamente. Isso mesmo, Lorde Arcanjo. Esperamos poder nos juntar à sua tripulação. Ao ouvir isso, a confusão no rosto de Louis aumentou ainda mais. O que te fez mudar de ideia? Kyrus o ouviu com os punhos cerrados, o rosto tomado pela relutância e os olhos brilhando com um leve medo persistente. Ele expressou seus verdadeiros pensamentos com firmeza. É força. Preciso de força para proteger minha família de ameaças. No salão principal, um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Foi o acidente de pouco tempo atrás que lhe causou essa sensação de crise? Perguntou ele pensativo. Sim, meu senhor. Kyrus acreditava que após a morte de Doflamingo, sua vida e a de sua família voltariam à paz e assim permaneceriam. Contudo, o incidente recente destruiu impiedosamente sua ilusão. Se não fosse pelo fato de aquele monstro estar preocupado com a ameaça militar do Arcanjo e ter desistido de matá-lo, ele já teria morrido há muito tempo. E Rebecca provavelmente também não teria escapado das garras daquele monstro. Ao perceber mais uma vez a crueldade do mundo, Kyrus abandonou suas fantasias. Se quisesse que sua família vivesse em paz, ele próprio precisaria ter força suficiente para protegê-los do vento e da chuva. Capítulo 186. Para melhor proteger sua família, Kyrus havia tomado uma decisão. Ele não se importava se isso significasse se aliar aos piratas que antes desprezava. Kyrus, usando sua espada larga como apoio, ajoelhou-se sobre uma perna no chão, inclinando a cabeça perante o arcanjo. Já considerou que se tornar um pirata significa que você não poderá mais ter uma vida pacífica? Louis baixou os olhos e falou em tom significativo. Saiba que apenas alguns conseguem se aposentar da vida de pirata com o corpo intacto. Para a grande maioria dos piratas, morrer em batalha contra outros piratas ou contra a marinha é a norma. Ao ouvir as palavras de Louis, Kyrus apertou o punho da espada com mais firmeza, o olhar incomparavelmente intenso. Estou preparado, disse ele, erguendo os olhos e revelando a Louis o fogo e a determinação que o cercavam. Entendo. O olhar de Louis tornou-se gradualmente profundo. Bem-vindo a bordo, Kyrus, disse ele com um sorriso. Assim como Louis havia dito quando Kyrus recusou seu convite pela primeira vez, contanto que ele mudasse de ideia, Louis concordaria em deixá-lo participar. Kyrus o ouviu e, usando sua espada longa para se levantar, olhou para o rosto impecável de Louis. Sim, capitão. Não precisa adicionar, senhor. Pode me chamar diretamente de Louis, ou simplesmente de capitão, disse Louis. Kyrus ouviu isso, e um brilho sutil cintilou em seus olhos.
Um leve sinal de hesitação surgiu em seu rosto. Por fim, ele respondeu com voz grave, sim, capitão. Louis assentiu com a cabeça e então voltou seu olhar para a mulher de cabelos negros que seguia Kyrus, a filha mais nova do rei Riku. Violet, e você? A voz de Louis fez Violet desviar o olhar inconscientemente. Então ela baixou a cabeça e respondeu, Lorde Arcanjo, eu sou a usuária da fruta do olhar profundo, do tipo paramecia. Consigo ver através dos corações das pessoas e tenho a habilidade de expandir minha visão para um raio de 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. Esse número, que parecia ter surgido do nada, fez Louis levantar uma sobrancelha inconscientemente. Sim, enquanto eu quiser, pessoas e coisas num raio de 4.000 quilômetros ficam claramente visíveis aos meus olhos, disse Violet, revelando suas habilidades sem reservas para se fazer parecer mais valiosa. Então você também pode ficar. Louis não hesitou. Só um tolo deixaria escapar uma habilidade tão útil. Violet ficou surpresa, querendo dizer algo, mas se contendo. Ela nunca esperara se integrar tão facilmente. Louis percebeu a expressão estranha no rosto dela e falou novamente. O quê? Tem mais alguma coisa? Violet balançou a cabeça inconscientemente e não disse mais nada. Ao ver isso, Louis se virou para Kyrus e disse algo que o deixou atônito. Se você está realmente preocupado com a segurança da sua família, traga-os para cá. Este é o lugar mais seguro num raio de 10.000 milhas náuticas. O castelo gótico que Louis construiu era enorme. Mesmo abrigando todos os piratas do Arcanjo, ainda parecia muito espaçoso. Mesmo se Kyrus trouxesse sua família para lá, não ficaria nada apertado. Kyrus o ouviu e ficou paralisado no mesmo lugar, com um brilho estranho nos olhos. Louis ignorou o impacto que suas palavras tiveram em Kyrus e lançou outra bomba. Depois que você acomodar sua família no castelo, realizarei uma cirurgia para restaurá-lo à sua condição ideal. Logo depois, Kyrus e Violet partiram, seguindo a antiga estrada que ligava ao Planalto do Rei à cidade lá embaixo. Louis caminhava por uma trilha reservada na floresta, deixando a luz do sol penetrar pelas folhas e se espalhar sobre suas asas brancas imaculadas e seus cabelos loiro-claros. Enquanto caminhava, as altas árvores ao seu redor balançavam levemente, como se saudassem seu criador. Após um instante, Louis pisou na grama verde e sentou-se na beira do Planalto do Rei, olhando para o gigantesco salão de concertos que estava sendo construído aos poucos na periferia da cidade, lá embaixo. Estava sendo construído a pedido de Uta, e seu projeto geral imitava o do gigantesco salão de concertos de Elegia. Assim que a sala de concertos estivesse concluída, Uta daria início ao seu plano de espalhar sua voz pelo mundo inteiro. Aos sonhos e decisões daqueles que a cercavam, Louis naturalmente apoiava incondicionalmente. Tanto que ele chegou a doar quase 90% dos bonecos Flugel que possuía para Uta, permitindo que ela os treinasse como bem entendesse para que se tornassem seu grupo profissional de canto e dança. Quanto ao combate, fazia muito tempo que Louis não utilizava essas suas criações no campo de batalha. Desde que entrará no novo mundo, a intensidade das batalhas de Louis aumentara exponencialmente, e elas gradualmente, ainda que temporariamente, tornaram-se obsoletas. À medida que o desenvolvimento da habilidade da Akuma no Mi de Louis melhorava a cada dia, sua compreensão de novas formas de vida também evoluía gradualmente. Quando despertasse, a espécie que ele idealizava criar poderia não precisar mais das técnicas de manipulação de marionetes dos ninjas da areia. Naturalmente, após o despertar, Louis também planejava realizar uma segunda modificação nessas criações feitas com a tecnologia de marionetes, transformando-as em uma segunda e poderosa unidade militar. Quanto ao nome, Louis finalmente decidiu usar o nome que havia rejeitado anteriormente, ciborgue. No entanto, para criar um ciborgue satisfatório, duas coisas eram indispensáveis: a fruta copiadora do tipo paramecia, e uma excelente equipe de cientistas. Atualmente, Louis já tinha pessoas monitorando de perto os movimentos do usuário da fruta da cópia. Quanto à equipe de cientistas, Louis também tinha um alvo preliminar, a família Vinsmoke. Na verdade, Vegapunk seria mais adequado, mas Louis sentia que no momento, era melhor que ele estivesse morto. Nesse instante, o Dendemushi que estava no corpo de Louis tocou de repente. Bru, 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 clique. Os olhos de Louis mostravam um olhar pensativo. Ele pegou o Dendemushi, atendeu ao chamado e o colocou na grama ao seu lado. No instante seguinte, o Dendemushi, que tinha 2 estilos de decoração, imitou 10 bonês do outro lado. Capitão, chegamos à ilha onde está o camaleão. Devemos capturá-lo agora? Você tem certeza de que consegue capturá-lo vivo? Louis não deu a ordem imediatamente, mas primeiro perguntou sobre as chances de Dais Bonês e Baby Five. Longe dali, Dais Bonês não fez Louis esperar muito e deu sua conclusão imediatamente. Estamos confiantes. Mas este é o território dos piratas do Barba Branca, e alguém da tripulação deles já entrou em contato com ele. Parece ser um conhecido dos tempos em que ele fazia parte dos piratas do Barba Branca. O significado por trás das palavras de Dais Bonês era óbvio. Ele temia que essa atitude irritasse o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Por isso não ousara agir por conta própria e primeiro se reportar ao seu capitão, Louis, para receber instruções. Ao ouvir isso, Louis também compreendeu as preocupações de Dais, então deu aos dois a ordem mais direta possível. Tragam-no de volta vivo. Sim, senhor. Entendido. Vamos começar imediatamente. Após receberem a ordem afirmativa de Louis, Dais Bonês e Baby Five não tiveram mais dúvidas e agiram imediatamente. Com isso, só resta a Germa 66. Louis desligou o Dendemushi e resmungou para si mesmo. O progresso na fruta da cópia estava um pouco mais rápido do que ele esperava. Agora, tudo o que faltava era a tecnologia da família Vinsmoke. Depois que a missão de captura de Dais Bonês fosse concluída e ele apresenta-se seu relatório, Louis o incumberia de contatar Germa novamente através da rede de inteligência para criar as armas mecânicas com habilidades copiadas que ele havia imaginado. No entanto, esse plano também tinha uma desvantagem.
Era incerto se Vinsmoke Jude, que estava mais de um nível abaixo de Vegapunk, conseguiria criar o sangue verde. Mas Louis não se preocupou muito com isso. Se o sangue verde poderia ou não ser criado era uma coisa, trazer as pessoas de volta era o mais importante. A tecnologia poderia ser aprimorada aos poucos, mas se Louis não fosse até eles, certamente não pesquisariam nessa direção. Vários dias depois, na varanda dos andares superiores do castelo, Louis abriu o jornal que tinha em mãos e começou a ler com grande interesse. Ao virar para a segunda página, deparou-se com algo inesperado. Dizia, os piratas Arlon falharam novamente em seu ataque à ilha selvagem de Katashan. Após sofrerem muitas baixas, fugiram em um estado deplorável. Os guerreiros de Katashan conquistaram mais uma vitória em sua batalha contra os Homens-Peixe. Ilha selvagem de Katashan? Louis exibiu uma rara expressão de espanto. Por que eles estariam ativos no Mar do Leste com o nome desses? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.